Muito boa tarde, bem-vindos à revista da semana, edição desta sexta-feira, dia 10 de março. Connosco estão José Faustino e Silvério Cunha, como é habitual, todos os dias para analisar os temas, todas as sextas-feiras para analisar as notícias dos últimos dias. Assim está correto. Vamos começar com os temas da agenda de hoje. Primeiro com um tema recente, uma notícia recente e relacionada também com Évora, porque o arcebispo de Évora decidiu afastar cautelarmente de funções um sacerdote da Diocese por alegados abusos sexuais. Francisco Serra Coelho lembra em declarações à DNFM a presunção de inocência, mas considera que não podia manter este padre em funções. Segundo o arcebispo, a decisão de afastar o padre foi tomada depois de ter recebido mais informações sobre as suspeitas. O arcebispo de Évora foi mesmo o primeiro responsável da Igreja a tomar esta decisão, quando ainda na altura, podemos dizer, a bolha mediática ainda estava no ponto de deve ou não e a Igreja tomar esta posição de afastar padres suspeitos da tal lista com 100 nomes, mas o arcebispo de Évora foi mesmo o primeiro a tomar essa decisão e depois foi seguido por outros. A Igreja pondera já também indemnizar as vítimas de abusos sexuais e esta catadupa de informações e decisões que passaram a ser tomadas surgem em 2 dias. José Faustino, de repente houve aqui uma grande mudança e uma grande decisão sobre este assunto. Bom, antes de irmos a falar sobre o arcebispo de Évora, e que de facto é digno de ser falado e louvado e elogiado, há que dizer o seguinte: eu tenho a consciência perfeitamente tranquila e penso que em Portugal a Igreja Católica é maioritária e, como tal, deve ter um apoio dos cidadãos. Não digo um apoio monetário do Estado, também o deve ter nas suas atividades, mas deve ser acarinhada, desde logo pelos seus próprios fiéis e pelos outros portugueses que, não sendo fiéis, não sendo crentes, mas que devem respeitar a extraordinária obra que a Igreja Católica desenvolve. Acontece que a Igreja Católica, a nível mundial, é dirigida hoje por um Papa, como tem sido noutras alturas, naturalmente, tem sido dirigida por um Papa reconhecidamente como uma pessoa humilde, que olha para os pobres, que olha para quem necessita, às vezes até indo longe no seu discurso e nas suas ações e tudo isso, e que é uma pessoa também respeitada por toda a gente. O Papa Francisco, hoje, seja-se católico, não seja, toda a gente gosta do Papa Francisco. E o Papa Francisco é o grande responsável pela tentativa de resolução deste problema da pedofilia na Igreja. E o caminho tomado, a meu ver, correto, portanto, chama-se uma auditoria externa, apura-se os resultados e avança-se. Ora, o que é que acontecia? Acontecia que, na sombra das sacristías, num abrigo das igrejas, das catequeses, dessas coisas todas, padres, enfim, doentes, pedófilos, abusavam de crianças que inocentemente iam à igreja e tudo isso, e que as próprias famílias não se apercebiam e, por vezes, nem percebiam bem o problema. Portanto, isso é um problema que hoje está diagnosticado e percebido. A Igreja Católica quis ir mais longe e aprofundar a questão. E fê-lo, nomeando uma comissão independente de sábios, de pessoas altamente reconhecidas na sociedade, e que apresentaram um relatório final, que quem o leu, não fui eu, mas quem o leu diz que está bem feito, portanto, com conclusões possíveis para uma comissão daquela. Até aqui tudo bem, e eu até aqui sempre defendi isto, e estou perfeitamente à vontade, sempre defendi e continuarei a defender, porque tem essa obrigação em Portugal, tem essa obrigação de acarinhar a Igreja Católica, repito, para os crentes e os não crentes, para os que estão na Igreja e os que não estão na Igreja. Todavia, após este excelente trabalho, a Conferência Episcopal, através do Bispo José Ornelas, estragou o trabalho todo. Foi uma coisa desastrosa. Portanto, conduziram o processo da pior espécie. Ou seja, o erro da Igreja ao crime do pedófilo, seja padre, seja o que for. E depois há um crime ou não de ocultação da Igreja, ou de alguém da Igreja. A Igreja em si é muito complicado de ser criminosa neste caso, certo? Não é, com certeza. São as suas estruturas, as suas pessoas, etc. Mas a Igreja optou, e eu agora não vou aqui discutir se mal ou bem, era um bocado essa a tradição do Portugal de há uns anos atrás, e se calhar hoje também.
há tendência para se tentar abafar os casos, não vir a público, tentar resolver o problema em família, um problema, uma chatice e tal, tal, tal. Mas o Papa Francisco disse: não, 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 a gente não quer cá nada disso. A gente quer pôr as coisas a limpo e quer resolver este problema, pedir perdão às pessoas, tratar das coisas como devem ser feitas. Ora, com aquela conferência, à parte de tudo o que se possa dizer, e haverá muito para dizer, mas o tempo é limitado, a Igreja estragou tudo. Porque aquela conferência veio reforçar a ideia que as pessoas tinham de tentativa de ocultação. Ora, está errado. Sendo verdade que com uma lista de pessoas, ser mais qualquer coisa, que nada se pode fazer, certo? Mas criar ali um emaranhado de paleio, de conversa, uma coisa muito rebuscada. Normalmente os padres têm uma boa formação na língua, dominam bem a língua, são bons oradores, tudo uma coisa muito misturada, não próprio, pouco claro de tudo isso. Claro, caiu mal. Caiu mal desde logo à comunidade católica e caiu mal a todos os portugueses. Iremos mais à frente falar nisso, até ao próprio Presidente da República, que também é um católico, mas como Presidente da República, não, aquilo caiu mal. E a própria Igreja já reconheceu que andou mal e veio agora reconhecer isso. Isto também se resolve seguindo um bom princípio cristão da própria Igreja, que também é perdoando os seus erros. Eu não quero aqui condenar o Bispo José Ornella, quero perdoá-lo, mas que esteve mal, esteve. Agora, felizmente, as coisas, costuma-se dizer, Deus escreve direito por linhas tortas. O nosso arcebispo de Évora, permitam-me que diga assim, resolveu, na minha opinião, a questão no que diz respeito à sua diocese de forma exemplar. Ora, ele faz parte como é que se diz? Agora não lembro o nome, da Conferência Da Conferência Episcopal. Episcopal. Pronto, ele faz parte, não é? Portanto, ouviu, participou nisso, com certeza, mas chegou cá à sua diocese e o que é que ele fez? Observou, segundo o comunicado dele, segundo ouvi, uh, uh, observou que havia dois nomes de padres na sua diocese. Um já faleceu e que Deus o perdoará se for caso disso. Será a justiça divina, não é dos homens. Outro estava ativo, mas consta que os abusos, tudo isso de discriminação explicados no relatório e depois os nomes propriamente ditos é uma espécie de uma lista anexa em que não há conexão entre os abusos e o nome do abusador. Mas o nosso arcebispo, o que é que ele fez? Ao verificar que tinha um padre no ativo, perguntou, e bem, à comissão, sobre este cavalheiro, o que há? Sobre este padre, o que há? E foi respondido o que é que se passava. Portanto, parte do princípio que aquilo que o nosso arcebispo, o acesso que ele teve, os caminhos que ele fez seguir, que todos os outros seus colegas, bispos e arcebispos, o poderiam ter feito, se quisessem fazê-lo, como aliás, depois dele outros fizeram. E lhe foi respondido que sim, que havia aquelas suspeitas. O senhor arcebispo, perante essas evidências, e invocando uma coisa que me agradou particularmente, porque eu sou partidário disso, sempre o princípio da presunção da inocência, disse que perante aquelas suspeitas todas, que tinha que retirar o padre das suas atividades e resolver o problema. Ou seja, o nosso arcebispo está de parabéns, se é que se pode dizer uma coisa destas, mas receba da minha parte, eu não tenho o prazer de o conhecer pessoalmente, um fraterno abraço ao procedimento exemplar, não de ministro da Igreja, mas de homem, de pessoa que tem funções, que tem responsabilidades e tem que arbitrar falhas e coisas da humanidade e coisas humanas. Não é? E que o fez de forma exemplar. Não esquecendo da presunção da inocência, não fazendo justiça pelas suas próprias mãos e atuando como se deve atuar, Então, prevenindo. E agora, a justiça, o que for, que siga o seu caminho. Portanto, bem-haja o senhor arcebispo de Évora, que além da responsabilidade que tem na Igreja, atua de forma, na minha opinião, excelente e mostrando que é um homem com H grande, um grande líder e certamente
um grande arcebispo. Eu aí não posso pronunciar, portanto, fez jus Sim. àquilo que é na Igreja e, portanto, não tenho palavras mais para exprimir o apoio que lhe posso dirigir. E, infelizmente, não posso apoiar da mesma forma a Conferência Episcopal e o Bispo Ornelas, que tiveram de uma coisa péssima, e mais não digo, mas pronto, tudo se há de resolver e as coisas estão a seguir o seu caminho e elas vão se resolver com certeza. Silveira Cunha, bem-vindo. Nesta circunstância temos aqui uma decisão que surge, parece não vir do topo, porque do topo surgiu, havia uma resposta que era de que só o Vaticano é que podia afastar padres. E depois surge esta decisão do Bispo de Évora, que aliás refere até uma situação no passado de já ter tomado uma decisão semelhante, no passado com Não, mas um outro padre e com outra ele não suspeita, suspendeu o padre. mas O que padre não foi afastou. suspenso. Sim, sim, mas que Atenção. foi afastado de funções. Portanto, surge uma decisão que Diferente. não vem do topo. Será surpreendente dentro da hierarquia da Igreja? Há aqui um Bem, caminho. O comentário faz. bem, antes de mais, boa tarde a todos. Bem, é claro que vamos cá ver, o Papa Francisco decretou tolerância zero neste domínio. E, portanto, à partida, a Igreja toda, com estrutura hierárquica que também está vinculada a isso, bem entendido. Portanto, digamos assim, o topo já se tinha pronunciado sobre a questão, não é? Tolerância zero. Agora, o que aconteceu foi que houve aqui uma série de paradoxos, um tanto ou quanto até, digamos, estranhos, digamos, de certa forma. Primeiro arranjou-se uma comissão competente, uma comissão que fez um bom trabalho, uma comissão que, aliás, teve um cuidado de dizer uma coisa que ficasse clara, é que era uma minoria de sacerdotes que estavam nestas situações, e até houve uma coisa que foi dita pelos mais importantes responsáveis dessa comissão, que, na verdade, até eram uma questão de defesa da própria Igreja. A Igreja tem interesse em precisamente ser uma instituição totalmente credível, como de resto é. Portanto, acontece que a Igreja tem interesse em assegurar a sua credibilidade. Isto é uma questão que, claro, varia no tempo, varia no espaço, todos nós sabemos, enfim, a história da Igreja é uma história milenar e, portanto, nós não podemos estar, digamos assim, toda a gente sabe que a Igreja cristã e católica em particular sempre teve, digamos, seus altos e baixos e sempre aconteceu ao longo da história como é natural, porque é humano. Agora, acontece que desta vez até houve uma coisa muito bem feita que foi uma comissão que realmente a Igreja, digamos, digamos, deixou estar a ver tudo, viu tudo, que atuou até em nome, portanto, em nome da defesa do bom nome da Igreja e que deu alguns conselhos. E acontece que, inclusivamente, conselhos que, por exemplo, os legisladores, como neste momento até maioritários do Parlamento, o PS e o PSD, estão dispostos a acolher em algumas recomendações, nomeadamente a passagem para os 30 anos como idade de prescrição de crimes destes, que agora está em 23. E há países, como na Alemanha, em que é aos 50 anos. Né? Portanto, é só para dizer que houve até uma atitude moderada, digamos assim, a esse nível, portanto, houve aquilo que eu vou chamar, se me permitem a expressão, uma comissão que fez um trabalho bem feito com a colaboração da Igreja. Bem, o que é que se esperava agora? Esperava-se agora que a Igreja, digamos, acolhendo esses resultados, atuasse em conformidade. A Conferência Episcopal reuniu e, de certa forma, veio ao de cima um discurso que foi um passo atrás. Porquê? Porque foi demasiado formalista. Vamos ver se nos entendemos num ponto. A questão dos abusos, toda a gente sabe que em direito penal, agora, não falo, a Igreja aí não tem que pôr o pé, porque a Igreja pode pôr o pé no direito canónico, mas em direito penal, por exemplo, há provas materiais, em direito penal existem muitas provas materiais, mas os casos de pedofilia são casos muito complicados por uma razão, porque geralmente passam-se sem testemunhas. E, portanto, acontece que, evidentemente, tem que haver a capacidade, e os tribunais recorreram a psicólogos e a psiquiatras para saber isso, é uma questão, aliás, muito controversa, talvez até por isso esteja mesmo ligada à questão da idade, da prescrição dos crimes, porque, como dizia um psicólogo famoso, as crianças, quando são pequenas e são abusadas, regra geral, quando se queixam, não mentem. Tem aquela mesma inocência e sinceridade das crianças. Claro que uma coisa é chegar-se aos 25 anos, por exemplo, sei lá, e dizer-se assim, eu fui abusado aos 6, e enfim, sempre estive calado. Aquela questão do silêncio que traumatiza e que é compreensível, mas é uma questão mais polémica, que tem dado muita polémica, como aliás sabe do que aconteceu com o movimento Me Too também, pessoas que se queixam 30 anos depois ou 20 anos depois, por aí fora. Mas, portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que
tem feito vencimento no campo até do próprio direito a ideia de que, efetivamente, tem que se dar credibilidade a certas queixas, porque elas podem surgir como autênticas, e para isso é que servem os psicólogos, os psiquiatras, etc., que vão fazer exames que permitam apurar um pouco o grau, digamos, de sinceridade e verdade das coisas. Portanto, acontece que a Comissão detectou um conjunto, acho que de 107 nomes, o que aliás é bastante pouco na Igreja em conjunto. Houve muitas mais queixas. A Comissão foi muito cuidadosa, porque a Comissão, inclusivamente, nas queixas que deu como improcedentes, precisamente porque faltavam muitos elementos que dessem segurança às queixas, portanto, até deve dizer-se que a Comissão foi extremamente foi restritiva até certo ponto, e depois disso a Conferência Episcopal vem dissolver na água ou no ar, já não sei bem, veio dissolver o assunto dizendo com um formalismo um bocado sem pés nem cabeça, dizendo que o Vaticano é que pode, por outro lado, quando o Vaticano já tinha dado tolerância, dito que era tolerância zero, quando dizendo que afinal de contas não se pode dizer isto assim, porque há que provar materialmente, vieram logo com esse tipo de argumentos, que são argumentos que hoje nem sequer no direito secular já se aceitam muito, não é? Portanto, acontece que houve um passo atrás que eu, de facto, eu achei muito infeliz. Achei infeliz a atitude do Bispo Dom Jarnelas, achei infeliz a atitude do Bispo de Beja, por exemplo, que também veio com uma teoria um bocado rocambolesca, dizendo que não se tratava de castigar, mas de saber perdoar. Ora bem, isso é uma coisa que, enfim, é claro, é cristão, e eu acho muito bem que saiba perdoar, mas ele esquece um pequeno pormenor como ser humano. É que para haver o perdão tem que haver reconciliação. E a reconciliação só é possível quando há justiça. Portanto, não basta dizer, a pessoa pede muita desculpa, por muito sincera que seja, até, evidentemente, pede desculpa, mas pronto, e com isso está tudo apagado, tudo se esquece. Não, não é assim. Os seres humanos não são assim. Os seres humanos têm ressentimentos, têm frustrações, têm traumas, e, portanto, tem que haver uma atitude, digamos, humana nestes casos. E a atitude humana passa também por isto. Ora, realmente, o arcebispo de Évora tomou uma posição que é exatamente aquela via média perfeita, exata e rigorosa entre o que é humano e aquilo que é efetivamente, enfim, o princípio base que também rege as sociedades civilizadas. Portanto, ele no fundo disse assim ao povo, disse assim, eu acredito na presunção de inocência. Portanto, acredito nisso e é verdade. Mas, quando os indícios são muito fortes, eu não posso correr o risco de continuar a acreditar e, portanto, tenho que agir, tenho que fazer qualquer coisa. E qualquer coisa aqui também não é condenar ninguém à prisão, porque ele não pode também fazê-lo. Portanto, o que é que ele fez? Fez aquilo que lhe competia, que era afastar as pessoas, porque não pode ser. Num caso deste não pode ser, portanto, acabou-se. Ponto final, parágrafo. Portanto, agiu bem, ao contrário do que aconteceu com outros bispos, e a seguir, de facto, houve alguns bispos que também tomaram a mesma posição. Porque ele disse, e é verdade, estas pessoas não têm lugar na igreja, não podem ter, para salvação da igreja, é bom que fique claro. É para salvação da igreja, não é só das pessoas, claro, naturalmente, mas, digamos, como instituição, porque a igreja, afinal de contas, apareceu ao longo da história, e é bom lembrar isto para quem não se lembra, apareceu ao longo da história como sendo a grande instituição que moldou a cultura ocidental na base que é da fraternidade, na base da, digamos assim, da bondade, da caridade, mas também a bondade, mas também, digamos, aquilo que é a justiça mínima. A Jesus expulsou os vendilhões do templo, não é? Portanto, à chicotada. Portanto, acontece que, digamos assim, a Igreja ganhou essa força espiritual muito grande porque soube, com altos e baixos, como digo, com erros também, soube sempre gerir muito bem essa tensão entre aquilo que é humano e os princípios que são de algum modo divinos ou transcendentais. Portanto, acho que o arcebispo de Évora agiu muito bem e acho que realmente foi um bocado incompreensível aquela reação da Conferência Episcopal que não teve muito sentido. Nunca, não percebo o que é que aconteceu, porque já havia uma comissão que colaborou a Igreja colaborou com a comissão, portanto, há aqui qualquer coisa, dá a impressão que houve, parece que, afinal de contas, não houve nenhuma instituição estranha que andou a apurar, foi tudo feito em conjunto, foi tudo feito compatibilizando tudo, a comissão só escolheu os casos exatos que tinha a certeza que aconteceram, aqueles dúbios foram postos de parte, foram esquecidos. E, portanto, eu acho muito bem, portanto, achei muito bem o trabalho todo feito, achei excepcionalmente boa a colaboração da Igreja. Agora, a Conferência Episcopal foi desastrosa na forma como formulou as coisas. Talvez não tenham sido nada felizes nisso. O Dom Ornelas também é verdade que já disse que não foi nada feliz.
Talvez não tenha sido uma questão de linguagem, aquela prudência que a Igreja tem de olhar para a instituição primeiro, depois para as questões concretas depois, do seu tempo, não é? Portanto, a Igreja continua, os homens passam, a Igreja fica, pode ter sido uma posição dessas, mas seja como for, a verdade é esta. Hoje, isso não tem cabimento, até porque, de facto, as altas estruturas da Igreja hoje, em Roma, já não vão nisso, nem querem isso. E não só o Papa, é já na própria Cúria que grande parte dos cardeais está completamente contra essas brincadeiras que aconteceram. E com isso deve dizer-se que, enfim, muitos padres, aliás, deve dizer-se que houve muitos padres que tomaram posição contra, precisamente, e portanto há uma data, e imensos católicos também, que não se sentem bem, porque no fundo, que diabo, enfim, toda a gente sabe que os sacerdotes são seres humanos como todos os outros, e portanto podem precisar de apoio, podem ter que ser punidos, cometerem crimes, podem precisar de apoio. Ninguém está, portanto, aqui a perseguir ninguém especialmente, nem nenhuma caça às bruxas, nem pode ser. Portanto, eu acho que a atitude do arcebispo de Évora foi correta, porque foi exatamente aquela que correspondeu à medida proporcional ao que se exigia dele neste momento. Agora, muita gente disse, e agora quero acabar, muita gente diz assim, ele não fez mais que a sua obrigação. E eu respondo dizendo assim, bem, isso Sim. não deve deixar de servir para que nós não deixemos de elogiar, por uma razão, porque ele não fez mais que a sua obrigação, pois, mas acontece que o contexto estava a ser um contexto negativo, portanto, ele corrigiu o contexto, e ao corrigir o contexto, ele fez a sua obrigação, mas fez mais do que isso, corrigiu um contexto que estava a ser negativo ou estava a ser descontextualizado, e portanto, ele merece elogio por causa disso, não é naquele sentido de se dizer, não fez mais que a sua obrigação, não estou para louvá-lo, não, deve ser elogiado porque ele exatamente fez aquilo que nos tempos de hoje muitas vezes não se faz, que é precisamente olhar para as coisas como devem ser e dizer assim, o apropriado é isto. Muitas vezes estamos em tempos em que só se faz o inapropriado. E ele fez bem. No programa de hoje temos dois temas relacionados com a ação do Governo. Vamos ao primeiro. José Faustino, o Governo demitiu a CEO da Companhia Aérea Portuguesa de Aviação, a TAP. Era algo que já aqui falávamos várias vezes. Particularmente, tu não tinhas essa expectativa ou achavas que isso poderia não vir a acontecer, mas acabou por acontecer. Demitiu também o Chairman depois de um relatório da Inspeção-Geral das Finanças. Que comentário fazes a esta decisão do Governo e depois às reações posteriores? Porque Cristino Mierro Widner já disse que se prepara para disputar esta decisão nos tribunais. Manuel Beja disse que até defendia que Alexandra Reis continuasse na TAP. A Alexandra Reis já disse que devolvia o dinheiro que tinha recebido da indemnização de um despedimento que afinal provavelmente não está em vigor, porque terá sido ilegal. Será que Alexandra Reis também deve funcionar da TAP nesta altura? José Faustino, vamos lá desembrulhar mais esta confusão à volta da TAP neste momento. Peço desculpa, tinha o microfone desligado. Não é possível desembrulhar este enredo por uma razão simples. Porque à partida temos de definir uma de três coisas. Ou Portugal é uma república de democracia liberal, ou é uma república das bananas, ou é uma ditadura. Se for uma democracia liberal, o governo não pode demitir o Conselho de Administração da TAP. Peço imensa desculpa. O professor Silvério Cunha que me ajude. O direito que diz, mesmo nas empresas públicas, é a Assembleia Geral que demite o Conselho de Administração, que nem o demite. Só numa república de bananas ou de ditadura, repito, é que isto é possível. Isto é ilegal. Isto é ilegal. Primeiro ponto. Segundo ponto, o despedimento é ilegal. Esta senhora e este senhor foram despedidos ilegalmente. Não é preciso ser advogado para perceber isso. Quer dizer, se formos despedir o responsável de uma empresa porque ele despediu, indemnizando uma pessoa com o consentimento do sócio, do acionista, quiçá da Assembleia Geral, bom, é claro que isto agora vai ficar caro ao Estado. Primeiro o Dr. Costa tem que explicar à senhora Ursula von der Leyen porque é que despediu a senhora. Porque há condições, há um acordo secreto, viabilização da TAP e essas coisas todas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, vai ter que pagar 1,5 milhão ou 2 milhões de euros de indenização a esta senhora, porque foi despedida sem motivo.
e foi despedida por uma entidade que não a pode despedir. Porque o Estado é acionista na Assembleia Geral e aí está o sítio onde pode despedir. Tanto que a senhora mantém-se em funções. Ela não foi para casa e muito bem. É francesa, mas é esperta. Portanto, e sabe do que anda a fazer. Não, os franceses têm a fama de ser um bocadinho estúpidos, mas não são tanto como a gente diz, não é? É uma brincadeira, sem ofensa nenhuma. Mas a senhora sabe o que anda a fazer. Porque o senhor ministro não tem competência para a despedir. Portanto, e ela continua a gerir a TAP, como é evidente, até ser despedida, ou até ser dispensada, pela Assembleia Geral, que é quem tem poderes para isso. Bom, se isto é a República das Bananas, isso é outra coisa. Se é uma ditadura, parece que é. Mas se calhar não é. Se calhar é impressão minha. Depois, em relação à engenheira Alexandra Reis, eu volto a repetir a história, que é para não ficarmos com. Esta senhora foi usada e queimada por Dr. António Costa, que é o culpado disto tudo. Com a conivência do Medina e do outro que já marchou. Claro. Mas o António Costa, o primeiro-ministro, ele é que cozinha isto tudo. Ele sabe de tudo, ele cozinha tudo, ele decide tudo. E quem pensar o contrário engana-se. E por isso é que digo que isto está próximo de uma ditadura. Atenção. Porque nós somos uma democracia formal, podemos dizer que somos uma democracia formal e uma ditadura informal. E, aliás, muito subrepticiamente, lá iremos mais adiante, o próprio Presidente da República também tem alguns receios. Ele não disse isso claramente. Já vamos falar sobre o Presidente da República. Já mas para concluir então, Alexandre Reis disse que devolvia o dinheiro, mas... Não, Alexandra Reis devolvia o dinheiro porque não quer litigar. Ela disse que devolvia o dinheiro. O que resta do dinheiro, porque metade já o Estado tem no bolso. Atenção, o que resta do dinheiro. E ela diz que o devolve porque não quer litigar contra o Estado. Pode litigar, porque também não é preciso ser grande jurista. Se o parecer diz que está nula a decisão, então ela tem que ser integrada na TAP. E serem pagos os ordenados desde que saiu até agora. Mesmo ela devolvendo o dinheiro. Portanto, ela volta à TAP. Se foi mal despedida, tem que voltar. Não é preciso ser grande jurista. Isto é evidente. Repito, numa democracia liberal, num Estado de Direito, numa república de bananas ou numa ditadura é de outra maneira diferente. Isto Putin não faz nada disso. Já até os prende e tudo e faz aquilo que lhe apetece. E lá, lá para a América do Sul também há para lá umas coisas. O Maduro e essas coisas. Isso são coisas diferentes. Agora, mas para concluir então, José Faustino... Em Portugal, não, para concluir, é que Alexandra Reis foi posta na TAP. Eu não discuto o mérito da senhora, deve ter, coitada, ela agora de repente é falada, ela hoje deve ser disputada por uma data de empresas, mas esta senhora foi lá posta pelo Dr. António Costa, no tempo em que estava lá o Dr. Lacerda, no tempo em que aquilo era tudo privado, era para se perceber o que é que andava ali a passar. Continuou lá, desentendeu-se com a administradora francesa, chegaram a um acordo. Isso não é nada do outro mundo nas empresas privadas, no Estado é que parece que não é possível haver um entendimento com a indenização. O Estado estava à parte de tudo, teve o aval de todos, incluindo do Primeiro-Ministro, ninguém pensou o contrário disso. A seguir colocaram na nave, penso que foi na nave, para onde ela foi, e a seguir nomearam a secretária de Estado. E agora deixaram-na cair. E ela podia... Não, eu não vou litigar com o Estado. Digamos, teve mais vergonha que o Governo. Que o Governo usou-a e deixou-a cair. Não é? E agora ela diz, não, eu não vou litigar com o Estado. O que é que vai fazer? Eu penso, porque se ela fosse litigar com o Estado, se calhar não devolvia a indenização toda, tinha que ser reintegrada outra vez na TAP e a coisa andaria de outra maneira. Assim vamos a ver. Mas essa agora é a parte menor, porque a parte maior é que com esta brincadeira eles vão ter que pagar uma indenização choruda à CEO, que há de ser demitida em Assembleia Geral, e a TAP neste momento desvalorizou. A Lufthansa, ou quem a for comprar, já não anda 900 milhões. Já dão para aí 500 ou 600 milhões. Já perderam mais dinheiro, continuam a perder dinheiro. A administração Costa arruinou completamente a TAP e continua a vendê-la e a arruiná-la e a vendê-la desbarato. Isto é o ponto que se deve dizer. Isto é o resultado que sirva para o futuro. Eu tenho aqui batido muito nisto. É o resultado que dá administrar empresas na praça pública e na Assembleia da República. Como eu gosto muito de dizer, tenham vergonha. Silvério Cunha, será que o Governo tomou aqui uma decisão entre o custo político e o custo financeiro?
Bem, esta coisa da TAP já parece uma telenovela daquelas que não há meio de acabar, porque está sempre com surpresas. Bem, há uma coisa que em cada episódio acaba sempre num suspense qualquer e depois dá uma curva para o outro lado e tal. Cenas do Ah, próximo episódio, não é? Exato. Bem, há uma coisa que se falou muito também, que foi a Inspeção-Geral de Finanças fez uma análise da questão, terá chegado à conclusão de que havia também irregularidades em contratos, que é uma coisa que, enfim, ainda ontem o chefe de Estado disse que, aliás, quando começou até a sua vida na Inspeção-Geral de Finanças, assegurou o rigor e a verdade das Inspeções-Geral de Finanças, dos relatórios da Inspeção-Geral de Finanças, e que chegou a conclusões também que havia irregularidades no meio de todos aqueles atos jurídicos que foram cometidos dentro da TAP. E agora, claro, há aqui um problema também que é preciso saber o que é que foi realmente assim e não foi assim. É evidente que é natural e é óbvio que, mesmo que o Estado seja o acionista maioritário de uma empresa, só os acionistas é que podem decidir e, portanto, houve uma precipitação do governo, né, neste caso, porque, de facto, o governo não pode fazer aquilo, não pode substituir-se, digamos assim, a outra figura jurídica, porque no Estado de Direito as coisas, há regras, não é? E essas regras têm que estar devidamente, digamos, acauteladas. Portanto, acontece que, evidentemente, aquela demissão, digamos, da CI ou da TAP, para mim, soa uma dimensão mais uma demissão mais retórica do que verdadeira. Provavelmente até não há nenhum papel a dizer que ela está demitida. Porque também é bom dizer, não se demite uma pessoa dizendo na rádio e nas televisões que ela está demitida. Isto não é assim. Bom, portanto, não pode ser assim. Portanto, é evidente que tem que haver um documento qualquer, jurídico, com validade jurídica, que evidentemente diga como, onde, porquê, quando as coisas começam ou Não, não, deixam de professor, eu acho que o acabam. Putin pode fazer isso. O Tem Putin feito pode, isso. mas o Putin é E uma o pessoa Hitler especial. também fez, também Pois, fez. mas isso O é uma pessoa Salazar acho especial. que nunca fez, mas Por acaso fez. também fez. Salazar uma vez, Olha, então, olha, o Salazar uma vez em também demitiu um 1946. na rádio, não Em foi? 1946 demitiu uma data de professores universitários da sua função e eles souberam porque leram o Diário de Notícias. Isto é autêntico, isto Ah, é verdade. Aliás, eu então nos vieram conheci um deles, notícias. devo dizer. Conheci Olha, um deles. esse também não se escapa. Tinha fama de mais brando, mas ainda não se escapa. Não, fez isso de Então, uma forma um mas bocado estranha. se calhar o doutor Costa tem que ir para o rol também, não? Pois, exato, quer dizer, não, Pois, tudo irregular. Bom, agora a pois questão que é. se coloca é assim: eu penso que o que se passa ali é que, no fundo, tudo se resume, estes jogos todos resumem-se a uma coisa que é o seguinte: que é desnorte quanto àquilo que se pretende com a TAP, na verdade. Na verdade, eu até hoje, umas dificuldades que eu tenho, isto é, eu penso algumas coisas sobre o que se passa, mas uma das dificuldades que eu tenho formais afinal de contas, qual é a verdadeira estratégia para a TAP? E o que é que se pretende fazer? E o que é que o poder político pretendeu fazer de uma empresa que foi para a pública, depois passou a privada, depois passou a uma reversão, umas tretas completas que demonstram que há de facto uma grande falta de estratégia sobre o assunto, de pensamento sobre o assunto. Mas, professor, eu não gosto de fazer propaganda, mas vale a pena ler o Expresso desta semana. Ainda Porque não li. O senhor Nilman veio-se defender e escreveu um artigo de opinião sobre a matéria. Ele vem Não. contar a história toda. Ele tinha um plano estratégico. Bem, mas ele também foi Foi apoiado, criticado por isto e não, por não, aquilo. foi apoiado por toda a gente, por Airbus, por toda a gente foi apoiado. Não havia dinheiro para pagar salários, ele explica tudo. Bom, E também explica que aquilo só foi tudo destruído por uma questão ideológica, mais nada. Não bom, havia nenhum motivo. mas seja como Mas for, a Sim. TAP tinha liquidez de tal maneira, tinha dificuldade em conseguir a autorização do apoio da Europa. Era o contrário. Tinha uma boa situação económica, veja lá bem. bom, seja como for, A a verdade mentira que é nos têm esta. vendido. Peço Mas isso, desculpa, mas isso, doutor. aliás, não tira, isso confirma aquilo que eu estou a dizer, quer dizer, no Sim, sentido é assim, claro, há uma falta de pensamento completo sobre isso. tem E razão. até hoje o que me parece é que não houve capacidade para se dizer aquilo que efetivamente se quer fazer. E é por isso que depois há estes imbróglios, um bocado sem pés na cabeça, porque na verdade, inclusivamente, se o acionista principal não quer lá ser eu, na Assembleia de Acionistas, isso será, digamos, sentido. Ora, o que é que sucede? É que, portanto, era escusado todo este arraial, digamos assim, publicitário. O José Faustin tem razão quando fala na questão de. Tem razão, mas é curioso. Eu acho que não é por acaso que acontece aquilo que está a criticar, e bem, que é esta coisa de haver negócios que são discutidos na praça pública, na Assembleia da República, é um erro. Pois, mas eu creio que hoje é a intenção dos poderes vários fazerem isso. Porquê? Porque é forma de se propagandear e pôr a boca no trombone. Para quê? Para obter efeitos sobre o assunto. E isso é que é desastroso.
Porque realmente nestas negociações não pode haver, se há uma estratégia, não pode haver aqui primeiro a transparência só surge no fim, quando acaba a estratégia e vem a forma. É evidente, não fazendo isso, anda-se aqui a fazer um jogo de ping-pong à descarada e à frente de toda a gente. Isto não tem interesse nenhum, nem para a TAP, aliás, nem para o Estado português, nem para ninguém, quer dizer, não tem interesse nenhum. E é isso que eu acho que é lamentável e acho que são trapalhadas sobre trapalhadas. Ora, o segundo tema do governo que há pouco aqui lancei está relacionado com a decisão do Executivo em estudar várias medidas para os supermercados não baixar para caso os supermercados não baixem os preços nas próximas semanas. Assim está correto. Ora, o Governo pondera, por exemplo, vir a fixar, mesmo que excepcionalmente e com caráter temporário, um limite para as margens de lucro de produtores industriais e distribuidores. Já muito se falou, lanço uma primeira pergunta, José Faustino. Será que os preços máximos controlam a inflação pelo valor do preço ou pela escassez da quantidade dos produtos mais caros? O que é que está aqui o Estado a querer fazer? O Estado não faz nada porque não tem capacidade para fazer nada. O Estado, governado, o governo do doutor António Costa é forte com os fracos e é fraco com os fortes. Até agora, a única coisa que ele regulou foram as rendas. São os mais fracos de todos, são os senhorios. Por exemplo, deixem-me agora pôr aqui um bocado da foice. E as rádios em direitos de autor que estão a ser roubados há anos e praticados. Não há coragem de mexer na lei, já perderam em tribunal tudo, todas as vezes, para perderem, mas este governo não quer saber, nem responde a isso. E tenho falado com muita gente, pequenos casos, indignados porque também não resolvem os problemas. Aqui temos esse. O doutor António Costa não limita coisa absolutamente nenhuma, a não ser àqueles que eles acham que é fraco, nomeadamente os senhorios. A única coisa até agora que ele limitou foi o aumento de rendas para 2%. Especialmente àqueles que pagam 100 euros. Porque àqueles que pagam 600 ele não consegue limitar. É preciso dizer isso, o resto é tudo mentira. Mas o tema é o dos supermercados. Os supermercados é uma entidade reguladora da concorrência. E essa entidade reguladora só tem que regular 3 crimes. Mais nada, são só 3 crimes que regula. E um deles é a concertação de preços. Só é possível alargar as margens e aumentar os preços se houver um acordo entre os operadores. E isso é um crime. É um dos crimes que a entidade da concorrência tem que fiscalizar. Ora bem, é aí que tem que se atuar. Tem que se verificar, de facto, como é que estão, e não é fácil na distribuição moderna, como é que estão as coisas. Porque livremos-nos por inflação, porque não se consegue, não dá, voltarmos a um sistema quase formal de ditadura, ou de ter os preços todos referenciados. Infelizmente, os nossos empresários não deram mostras até ao dia de hoje, há que dizer isto com frontalidade, de serem capazes de competir no mercado livre. Não são. Veja-se o caso dos combustíveis, o caso da energia. É uma vergonha. E, pelos vistos, esta questão da distribuição moderna dos supermercados. Agora, a solução tem que ser, de facto, eu confesso que não acredito muito na eficácia da ASAIR fazer espetáculo para os supermercados. Aí não se consegue ver nada. Aquilo que tem que se ver é nas sedes dos grupos de distribuição, os contratos de fornecimento dos fornecedores, as margens todas, porque aquilo são descontos, são coisas muito complicadas, muito mais do que as pessoas pensam. Para ver a margem de lucro é muito complicado. E isso requer uma inspeção muito rigorosa, que eu não sei se a ASAI chega. Aí se calhar tem que entrar as próprias finanças. E isso deve ser feito, não de forma intensiva, mas por amostragem. E verificar se de facto está a haver especulação ou se não está a haver especulação. Tendo até em conta que os representantes dos produtores, dos agricultores, dizem que da parte da agricultura não tem havido aumentos significativos dos preços. Aliás, eu tenho algum conhecimento de há muitos anos, estou ultrapassado, mas sei que os fornecedores, em espaços temporais mais ou menos prolongados, têm pouco controle sobre os preços a que vendem. Quem define os preços praticamente é o supermercado, é a empresa de distribuição. E o outro aceita ou não aceita. Aquilo são contratos muito complicados. Portanto, também lhes é difícil a eles aumentar os preços. Agora, há aqui uma solução para isto, que é deixar o mercado, e eu acredito no mercado livre. Mas isso, a entidade da concorrência tem que verificar se há
se há cambão, se há combinação de preços ou se não há combinação de preços. Porque se não houver combinação de preços, há concorrência para a qualidade e pelo preço, não é? Portanto, embora haja procura, mas há oferta de preços mais Uhum. baratos. O supermercado está a vender menos, esmaga um bocadinho as suas margens e vende mais barato do que o outro. Claro que se estiverem combinados lá em cima, não é? Aí isso não acontece. E é isso que não pode acontecer numa democracia liberal com um mercado livre. E num Estado de Direito isso não pode acontecer. E se calhar está a acontecer. Isso é que importa verificar se está a acontecer ou não. É diferente, por exemplo, dos combustíveis, Sim, onde o sim. principal assabarcador ou ladrão é o Estado, que, que- Uh, que taxa, que taxa os combustíveis. vamos, Mas também é preciso explicar porque é que, muito rapidamente, porque é que os combustíveis nos mercados grossistas baixam os valores e aqui sobem. Isso uhum. também seria bom, essa explicação ao povo. Silvério Cunha, a mão invisível poderá resolver aqui a questão ou tem de existir esta Bem, inspeção a um possível, este possível acordo e de concertação de preços? bem, eu ontem ouvi na televisão o Ministro da Economia falar, que me pareceu aliás ponderado, que disse que tinha que haver até um estudo mais profundo sobre o que está a acontecer e também que, além das inspeções, digamos, da ASAI, é preciso estudar o problema. Portanto, achei que é ponderado dizer isso e avisado por uma razão, porque acredito que seja uma questão complexa. Tem, por outro lado, há um problema que se coloca hoje em dia. Podemos dizer que, de certa forma, e de uma maneira que até nem é, como direi, nem é oficial, há uma espécie de maioria social que hoje está furibunda com o aumento superior a 20% dos preços dos produtos alimentares, quando a inflação não está em 20%. E no meio disto tudo, o presidente da Confederação que trata destas coisas vem dizer que a culpa não é deles, que a culpa é tudo muito complicado, que há muitos fatores aqui a ponderar, para aqui, para lá, etc. E, portanto, vem dizer isso e lá está, vem acentuar a complexidade disto tudo. E por fim, juntando aquilo que disse o José Faustino, a verdade é esta. Numa democracia liberal, isto é, num mercado liberal genuíno, acontece que, e é uma questão interessante, porque há muitos estudos sobre isso agora, como é que apareceu o mercado, como é que se envolveu o mercado, como é que se envolvem os mercados, e num mercado genuíno, acontece que há uma certa anonimato dos agentes e dos atores. Porquê? Porque é um mercado grande, porque é um mercado onde as coisas funcionam em termos, digamos assim, digamos, muito competitivos e é um mercado grande. E é por isso que nesses mercados não há o problema, sei lá, como nos Estados Unidos, por exemplo, não há o problema de ao praticar um preço que é especulativo, pois tem logo à partida um concorrente que pratica preços mais baixos. Eles nem sobre si nem se conhecem. E depois há aquela mentalidade, que é a mentalidade de quem é um mau empresário vai abaixo e os outros não têm, portanto, outros surgirão melhores. Pronto. O nosso país é um país que tem, de facto, um mercado mal organizado, sob um certo ponto de vista, até porque é um país que tem um mercado mal homogeneizado. Eu chamo sempre a atenção para uma coisa que eu nunca mais, não posso até, lembro do nome, do professor Vasconcelos de Sá, que foi um catedrático, foi isto, não sei se é, para ser franco, não sei, Deus queira que o senhor seja vivo, mas é capaz já de ter alguma idade, não sei, por acaso não sei, mas lembro-me de que ele publicou, o professor Vasconcelos de Sá, um catedrático de Economia do Porto, penso eu, publicou há uns anos, bastantes anos, um livro sobre assim, questões económicas em Portugal. E ele dizia que uma das coisas que lhe gostava mais ver era o seguinte, é que em Portugal, de facto, havia um mercado não homogéneo. Ou seja, se, por exemplo, sei lá, um de nós fundar uma empresa com um bom produto em Bragança, terá muitas dificuldades. Se for um médio ou pequeno empresário, terá muitas dificuldades em colocar o produto, sei lá, em Faro. Mas o país é um país pequeno. Os Estados Unidos, por exemplo, em finais do século XIX, não foi, portanto, finais do século XIX, homogeneizaram o mercado de uma forma tal, só com o comboio, porque as autoestradas só vieram, estradas a sério, só vieram nos anos 20 e 30 do século XX. Homogeneizaram tudo. Isso deu-lhes uma vantagem económica fabulosa. Eu não sei se já contei uma vez aqui, alguma vez isso, mas deixem-me contar só isto. Antes de haver a Amazon, antes de haver todas as facilidades que há na net, quando se escrevia cartas de correio, se recebiam encomendas pelo correio, eu precisei de um livro publicado nos Estados Unidos, numa universidade que estava a 2000 quilómetros de Washington. E eu tinha em Washington um amigo meu e colega a trabalhar. E eu mandei-lhe uma carta
que demorou 2 dias de avião ou 3 a chegar lá, a pedir-lhe se ele me arranjava o livro, da editora. E com a minha surpresa, quando 3 dias depois, ou 4 dias depois, isto é, a carta chegou, esteve um dia nas mãos dele, e 3 dias depois eu recebo o livro que ele mandou. E eu fiquei tão espantado que escrevi-lhe, e demorei outros 3 dias, a perguntar-lhe como diabo é que ele arranjou o livro imediatamente. Ele disse, é simples, telefonei para a editora, que era a 2.000 km de distância, que era no Ohio, e perguntei se tinha o livro. E eles disseram sim. Então eu queria comprar o livro. Na altura havia um sistema que eles tinham, antes de haver os cartões de crédito, essas coisas todas, tinha um sistema já automatizado em que ele podia comprar o livro e a FedEx americana, que são os serviços federais de correio, no dia seguinte, às 9 da manhã, ele falou às 2 da tarde, e no dia seguinte, às 9 da manhã, estava o livro no correio, na caixa de correio dele, que é uma coisa espantosa. E ele, nesse mesmo dia, foi pôr o livro no correio para Portugal. Portanto, eu recebi na volta do correio o livro. Ora, porquê? Porque de facto eles têm uma capacidade de homogeneização que efetivamente Portugal não tem. E os Estados Unidos têm 9,6 milhões de quilómetros quadrados e nós temos 90 mil quilómetros quadrados. Pronto. Acontece que se eu pedisse um livro cá, para Lisboa, numa livraria cá em Lisboa, enfim, sem querer menosprezar que os culpados não são as livrarias, demoravam para aí 15 dias a conseguir que a editora mandasse o livro para cá. Isto é uma coisa que é espantosa bom. Portanto, em suma, isto para dizer o quê? Para dizer que Portugal, sob esse ponto de vista, tem grandes dificuldades. E, portanto, acontece que eu acho que tem que haver um estudo Uhum. muito sério, muito profundo, para além de, evidentemente, não se deixar que haja abusos, nem haja especulações, tem que se atuar com rapidez. Mas há uma coisa que é verdade. Tem que se meter todos os interessados ao barulho e todos demonstrarem ali onde é que as coisas estão e como é que aquelas coisas batem. Porquê? Porque há uma coisa que eu volto a repetir. Há neste momento, silenciosa, uma maioria social que vê 20 ponto qualquer coisa por cento a mais no preço do cabaz. E de facto eu ontem vi coisas aflitivas. Até as cebolas aumentaram 48%, que é uma coisa que não lembra a ninguém. Quer dizer, eu até quando vi as cebolas 48% fiquei pasmado. Como isto é possível? Bom, ora bem, se isto acontece, há casos que são Uhum. escandalosos mesmo, quer dizer, não lembra a ninguém isto. Ora bom, o que é que sucedeu? Ora, isto é que tem que ser investigado. Achei ponderadas a afirmação do Ministro Do da Ministro da Economia. Economia. Uhum. A Economia foi imponderado naquilo que disse, porque não partiu do princípio que se resolvia tudo com espetáculos da ASAI, até porque para haver um espetáculo da ASAI Uhum. tinha que ser uma coisa que mobilizasse milhares de inspectores que não existem. Portanto, Claríssimo. acontece que eu Não, julgo que ó, tem que haver. professor, não, e no supermercado não consegue ver. Claro. Não, não, acredito, Os acredito, acredito. contratos de fornecimento são muito complexos, muitas Pronto, páginas, muitas exatamente. Portanto, percentagens. tem que É haver, até muito porque eu acredito numa complexo, coisa, muito eu complexo. acredito que aqui quem está a sofrer mais no meio disto tudo temos são os produtores. Acontece que isto Sim, é sim, importante que sim. haver aqui um estudo muito bem feito, mas a verdade é esta, é que nós temos um mau mercado nesse sentido, contrariamente ao que acontece com os mercados estrangeiros. Temos dois temas para tratar de forma bastante sintética, apesar do interesse que eles têm. Os 7 anos de Marcelo Rebelo de Sousa na presidência da República. O Presidente da República foi entrevistado. Numa frase disse que este foi um ano praticamente perdido. José Faustino, o que destacas desta entrevista? Não, eu faço uma interpretação da entrevista do Presidente da República diferente daquela dos comentários que todos têm. O Presidente da República, como para usar o termo que ele usou, não teve sempre a mão por baixo do governo, não teve. É verdade. Fez algumas críticas, fez alguns avisos. Mas nada de novo, isso que tu disseste, que o ano 2022 foi o ano perdido, já ele tinha dito. Portanto, isso, e agora o problema é saber se perde 23 ou não perde 23. Também disse aquilo que é evidente para toda a gente, que há uma confusão dos diabos, há uma data de setores que urge resolver, a saúde, os professores, portanto não disse nada do mais, e também, quer dizer, ele não trouxe nenhuma novidade. A única novidade que ele trouxe é que, às vezes, o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem fama de catavento, e aqui ficámos a saber que não é bem assim. Portanto, ele, tudo aquilo que tem vindo a dizer, coisas importantes, que ele fala sobre tudo, mas daquilo que é essencial, daquilo que ele falou, ele não mudou de opinião. Portanto, ele diz que há sintomas que não são bons, o plano de resiliência não está a andar como ele gostava que andasse, há muito problema e que, não, que manifestou também, para mim, de uma forma evidente, mais dentro da linha que ele vem a defender, o apoio e o pôr a mão por baixo do governo, mas também dizer que há limites e que não prescinde da sua capacidade de dissolver a Assembleia da República. Portanto, os avisos estão lançados. Agora, eu não vi na mensagem, na entrevista do Presidente da República, com toda a franqueza, nenhum retirar de confiança ou de apoio ao governo. Vi apoiar o governo,
desculpar o governo em muitas falhas que eu acho que não tem desculpa, isso vi, mas também vi, é verdade, manter aquilo que disse, há limites, avisos, e que não prescinde da sua arma de dissolver a Assembleia. E disse uma coisa muito importante. Disse, ele já tinha dito, e reforçou, que disse ao Primeiro-Ministro que o senhor vai tomar posse e é para levar a legislatura até ao fim, se for caso disso. Se o meu amigo, as palavras são outras, como é evidente, pensar em se ir embora por qualquer motivo, ele dissolve a Assembleia da República. E ele manteve isso. Portanto, todos esses avisos à navegação que ele tem vindo a fazer, confirmou. Mas não deixou, e eu não critico também por isso, é uma opção, ele quer ter um apoio institucional ao governo, e teve, mas sem deixar de marcar as linhas e os limites que tinha, e cumprir e reafirmar as promessas que tem vindo a fazer. Se Mas houver... também não faço uma leitura por isso faz, um aviso muito severo, uma coisa. Não, não vi nada disso. Silvério Cunha, o Presidente da República, Pois, fez também uma comparação à segunda maioria de Cavaco Silva. sim, claro, é verdade. O que é que isto... Fez que é sempre aquela vingança de Marcelo que expicou, digamos assim, deu uma farpazita no seu antecessor. Mas eu acho muita graça, é uma coisa que queria dizer. Concordo com o que disse o José Faustino em quase tudo, quer dizer, tudo que disse é verdade. Portanto, concordo em tudo. E acrescentaria o seguinte: eu acho muita graça ao professor Marcelo num ponto. É que não de reparar, toda a gente já reparou que, dada os seus dotes argumentativos e oratória, que nomeadamente ele apropria-se a entrevista e passa a ser ele a conduzir a entrevista. Faz as perguntas. Exatamente, ele quase que induz as perguntas e responde quando Não, quer não, e ele como faz as quer. perguntas, ele faz É, as exatamente. perguntas. Ele apropria-se, não é a primeira vez que ele o faz. Ele é muito inteligente nisso. É tipicamente um comentador que está muito habituado a essa oratória e por muito que os outros tentem espernear, e são jornalistas experimentados, e tentam espernear e dizer, mas voltamos aqui a isto. E ele nessa altura dá uma volta qualquer outra vez ao redondel e bumba, e responde o Porque que se quer. me fizeram esta pergunta assim, 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 eu Exatamente. responderei. Ele controla o discurso e controla o discurso de quem tem o discurso que deveria ser o contrário, que eu acho que é uma coisa de facto, muito habilidoso nisso. Muito habilidoso. E, portanto, a entrevista é sempre boa. Aliás, devo dizer que as entrevistas são boas porque ele as conduz à sua maneira, nos termos em que ele quer. Eu só queria dizer que concordo com tudo o que disse. Ele fez as críticas habituais, que são críticas institucionais sérias. E acabou por dizer que, de facto, havia justificações, claro, Portugal, aliás, no seu todo, tem justificações para, digamos assim, haver problemas de fundo que ainda não foram resolvidos, a começar pela pandemia e pela guerra. Mas, evidentemente, fez avisos e tornou claro que vai ser coerente com isso, como aliás já foi da outra vez. E, portanto, ele pôs as marcas todas à partida e disse assim: as marcas mantêm-se as mesmas, eu sou consistente com o que penso e vai ser assim, ponto final, parágrafo. A única coisa que eu queria chamar a atenção era o seguinte, a última coisa, que é, de facto, o Presidente veio uma vez mais manifestar um pouco um aspecto que eu acho que é importante. Ele é uma pessoa influente no governo. Nós, de facto, temos um semipresidencialismo mitigado, mas em que ele deu um encontrãozinho para um semipresidencialismo mais forte. E eu julgo que isso vai marcar até presidências posteriores. Ele fez isso, e ao fazer isso, ele tornou-se de facto um ator da vida política que consegue, efetivamente, ter um maior controle, maior influência do que se pensa, e do que se possa julgar. E estou convencido que ali, quando ele até dá apoio ao governo, é porque é um apoio certamente produto de condições que ele também estabelece, claro, naturalmente fora do que é público. Por fim, queria chamar a atenção para um ponto que o José Faustino não falou nele, mas enfim, já falou nele há bocado, não é? Mas foi este, ele fez ontem uma declaração importante sobre a questão da Conferência Episcopal, deve dizer-se isso. Ele realmente ontem fez uma crítica muito severa à Conferência Episcopal, que tem um duplo significado. Primeiro, por ser o chefe de Estado, e em segundo lugar, porque ele é um católico que é membro da Ação Católica. É que Marcelo Rebelo de Sousa não é só um católico vulgar, é um indivíduo que é católico. Ele é membro da Ação Católica e membro daqueles círculos católicos que estão ligados à Igreja e católica e que, portanto, tem influência sobre esse ponto de vista. Ora, um membro da Ação Católica, que é, por acaso, Presidente da República, ele posso dizer que ele foi até bastante duro com a Conferência Episcopal. Último tema Não, do programa de hoje. e até disse que, como católico, ainda seria pior.
Ainda seria pior, é verdade. Vamos falar sobre a guerra para concluir esta revista da semana e já que falamos, estamos no catolicismo, ora, o Papa Francisco precisamente dá a conhecer numa entrevista a um canal de televisão suíço que está disponível para falar com o presidente russo para terminar a guerra na Ucrânia. Refere também que logo no início do conflito visitou a Embaixada Russa na Santa Sé para para poder realizar um encontro posterior com o presidente Vladimir Putin, mas este não aceitou essa proposta. Como é que está a guerra neste momento, sendo que no terreno o Instituto para a Guerra fala numa pausa tática do grupo Wagner em Bakhmut, mas houve mais uma grande ofensiva com mísseis e drones. Alguma novidade, José Faustino? Que comentário fazes tu? Não, eu quero dizer que aprecio a dedicação do Papa, que se tem manifestado desde o princípio disponível para tudo e para mais alguma coisa. Deixe-me dizer Mas, uma coisa, já Faustino, agora. É bom dizer que o Papa foi tão humilde que se deslocou pessoalmente à Embaixada Russa, sim, logo sim, no sim, princípio sim. da guerra, Sim, e que o portanto, governo russo rejeitou. rejeitou. Mas o problema aqui é o Papa Francisco não pode ser a pessoa para discutir isto, como lá o outro Cirilo, ou como é que é lá o ortodoxo, lá que estava com o Putin, também não Kirilo. pode ser. Kirilo, lá o que parta. Não pode ser isto, não, porque o problema aqui é muito mais complexo do que isso. Esta guerra, a continuação da guerra, o tempo de duração da própria guerra, tem interesses diferentes para os vários países em presença. E por isso é que eu tenho defendido aqui, e porque é aquilo que continuo a pensar, que a negociação tem que passar naturalmente pela Rússia e pela Ucrânia, com certeza. Mas há países que têm que lá estar. A Europa tem que lá estar, a China tem que lá estar, e os Estados Unidos têm que lá estar. Isso não há dúvida absolutamente nenhuma. Porque eu estou convencido que, e quanto mais me debruço sobre este assunto, mais conclusões chego e tudo isso. Neste momento, eu começo a pensar que o problema da guerra, a resolução do problema da guerra, tem três soluções e não duas, que é acabar ou continuar. Não, tem três soluções, que é continuar, acabar ou congelar. Porque ela começou em 2014 e esteve congelada até ao ano passado, quando a Rússia invadiu a Ucrânia formalmente, porque já havia combates no Donbass, portanto, isso, já sabemos isso. E esta congelação da guerra, ou a continuação da guerra, tem interesses mesmo económicos para os vários países, para a Europa, para a China e para os Estados Unidos. E, portanto, há aqui interesses de custos e interesses de rendimento. Dou apenas um exemplo. A China calha-lhe às mil maravilhas a continuação da guerra, porque já percebeu que a globalização como nós a conhecemos chegou ao fim e que necessita aliás, já tem essa nova estratégia, de uma grande incidência nacional, naturalmente projetada para os países que lhes interessarão, onde eles tiverem mercado, mas que beneficia neste momento combustíveis baratíssimos fornecidos pela Rússia. E, portanto, beneficiando com a continuação da guerra. Não é? E, portanto, a China não pode, isto é apenas para dar um exemplo, que a China não pode fugir das mesas das negociações. Isto só é possível encontrar uma solução, seja ela qual for destas três, portanto, uma é não chegar a acordo, a outra é congelar o problema, um sapo-fogo, vamos lá discutir mais daqui, mais dali, ou, o que é pouco provável, parar mesmo com a saída da Rússia da Ucrânia. Eu parece-me que a situação de pausa, congelamento, como eles chamam, é talvez a mais viável e possível no ano presente. De qualquer modo, volto a defender, aliás, há aqui um acordo dos cereais que está a decorrer, que não está a ser fácil, dirigido por António Guterres, e eu penso que estes países, praticamente coincidem com o Conselho de Segurança, os países permanentes do Conselho de Segurança, que isto deve ser discutido justamente na sede da ONU. Penso que sim. É aí que tem que se encontrar uma solução para esta guerra, na minha opinião. Finalmente, em relação ao teatro de operações, esta coisa das ofensivas e de coisa é relativo. Aquilo tem
empalhado ali à volta daquela cidade, ali, aquilo anda ali empalhado, o grupo Wagner para ou não para também conforme tem ou não tem munições, neste momento as indústrias está tudo a produzir, mas há poucas munições, e agora vamos ver a capacidade industrial do Ocidente e a capacidade industrial da Rússia e dos seus aliados para fazerem a ofensiva de primavera. Assim que a lama secar, haverá condições para fazer uma ofensiva. Eu acredito, poderão dizer que se calhar uma parte da minha crença é fé, e quando digo acredito é porque tem a palavra fé, mas penso que é possível verificarmos uma contraofensiva, que é assim que se diz, da Ucrânia. A Ucrânia, Uhum. em final de março, final deste mês, abril, o mais tardar maio, vai ter muito equipamento que tem condições materiais e objetivas, pessoal treinado no exterior, etc., etc., para fazer uma contraofensiva contra a Rússia e retomar e reocupar os seus territórios. Tenho muitas dúvidas que a Rússia consiga fazer, para além daqueles ataques em profundidade dos mísseis e essas coisas todas, que a Ucrânia também passará a ter capacidade, penso eu, que consiga ir muito além disso. Não vai Uh, muito além disso. Portanto, está a ver uh, se será uma contraofensiva da Ucrânia. Mas é possível uma nova Nós, ofensiva da Rússia. nós estamos já mesmo muito perto do limite do nosso programa. Silvério Cunha, um Muito comentário ao que se rapidamente, passou então nesta eu semana de vou, conflito. muito rapidamente, eu vou dizer o seguinte: às 14 horas de hoje, 15 de Paris, deu-se uma conferência de imprensa pública, portanto, com Macron e Sunak, o primeiro-ministro britânico, que fizeram a cimeira franco-britânica em Paris. E onde Macron e Sunak acabaram por dizer uma coisa que tem sobre vários assuntos, entre os quais a migração, questões da União Europeia, enfim, muita coisa, mas falou-se muito da questão da Ucrânia. E Macron e Sunak, a meu ver, deram um pequeno indício daquilo que eles pensam que deve ser. Macron e Sunak disseram que vão apoiar a Ucrânia até que a paz se torne possível, dando condições à Ucrânia para poder negociar a paz com a Rússia. Isto é, aquela velha questão de a Rússia não pode ganhar, mas, obviamente, tem que haver condições de equilíbrio para que possa haver negociações. E isso, o que Macron veio dizer de novo, e Sunak subscreveu, foi que vai-se armar e dar ajuda aos ucranianos até que eles possam ter condições que permitam, digamos assim, que eles considerem razoáveis, eles ucranianos, para poderem negociar com os russos. E julgo que, portanto, deve haver aqui já alguma, digamos assim, algumas iniciativas que passam um bocado por aí. Agora, há uma questão de fundo que se mantém, que é esta. O poder russo é um poder que, por muito realista que possa parecer, é um poder que, na verdade, não está interessado em certo tipo de questões racionais do político. E acontece que, como não está, há uma incógnita sempre nisto, que é o que se vai passar dentro do círculo russo, do poder russo. O poder russo tem a sua evolução interna própria. E acho que aí vai depender muito disso. Vai depender muito disso. Neste momento, por exemplo, Putin será impermeável a uma abertura de negociações, digamos, dentro de uma razoabilidade que conviesse às duas partes. Mesmo que lhe conviesse, ele não está disposto a isso. Porquê? Porque ele é daquelas pessoas que, como se costuma dizer, não gosta de perder nem a feijões, ou seja, ele só por recuar 100 metros deve ficar todo eriçado. E, portanto, sucede que neste momento, concordo com o João Faustino quando diz que isto tem que ser feito pelas potências, claramente um recuo ao século XIX, à chamada pentarquia, ou seja, as potências entendem-se entre si e com as partes em presença, impondo as condições de um lado e do outro, mas, na verdade, isto acho que vai acontecer uma coisa que é simples, vai ter que ser os Estados ocidentais vão apoiar a Ucrânia em termos militares, económicos e humanitários, tais que permitam aos ucranianos, a ideia é essa, claro, que permitam aos ucranianos colocar condições nos seus termos para que, digamos, a Rússia possa negociar, mas num pé que seja um pé conveniente para os ucranianos. Claro, vamos ser claros, isso vai implicar naturalmente cedências, digamos, implícitas. Não vou dizer que são explícitas, mas vai implicar cedências implícitas, de um lado e do outro. Agora resta saber até que ponto é que eles têm essa capacidade e quando é que terão essa capacidade. Concordo também, no fim, Uhum. para acabar, com a ideia de que, efetivamente, a Rússia demonstrou que
Não temos forças armadas de facto em quantidade, serão de superpotência, tens armas nucleares, essa coisa toda. Mas para guerras convencionais não tem aquela capacidade excepcional que efetivamente se atribuía. Embora tenha uma coisa que continua a ter e continua a martelar neste princípio. A Rússia está naquela guerra antiga e velha que é de escaqueirar, 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 escaqueirar sistematicamente, a ver se cansa. E sabem que isso é muito importante. Acho é que é espantoso que é isto, é que o que ele não percebe são os pontos, as questões culturais que envolvem as guerras, porque as guerras também envolvem cultura. É quanto mais ele fizer isso, mais resistente o povo ucraniano vai ser e e resistente e mais incapaz será de vir a ter uma paz, digamos assim, amiga no futuro com a Rússia, que é uma coisa que é o paradoxo. Eu hoje estou convencidíssimo, deixe-me terminar só dizendo isto, que se cumprisse os acordos de Minsk e houvesse referendos no Donbass, Putin perdia, porque a população russófona não votava em Putin. E assim chegamos ao final desta revista da semana com José Faustino e Silvério Cunha. O encontro está marcado consigo para de hoje 8 dias, sempre sexta-feira às 18, sábado às 14, quando quiser em dnfm.com, também no canal do YouTube da DNFM, na página Revista da Semana, que pode subscrever para ver e ouvir em qualquer instante. O encontro está marcado então para de hoje uma semana. Até lá. Boa tarde.